A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobello, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui iniciando mais um trimestre maravilhoso. Um trimestre cheio de lições especiais para a nossa edificação como cidadão e também como cristão. Nesse trimestre, nós iremos falar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, que vai da lição de número 1 até a lição de número 13, que vai abordar alguns capítulos, dentre eles o início, capítulo 3, e vai até o capítulo 48, ok? Então, a lição de número 1, nós vamos falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Essa revista vai ser fantástica, revista do quarto trimestre de 2022. O comentarista nada mais, nada menos do que Ezequias Soares, né? Um dos grandes comentaristas e teólogos da Assembleia de Deus, ok? Então vamos lá. O nosso texto áureo da nossa primeira aula vai estar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Quero destacar aqui a questão: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, usando aqui um versículo bíblico do Novo Testamento. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Duas ênfases importantes: julgamento divino e também as boas novas, tá bom? Então é por isso que ele cita a questão de Paulo aqui, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. As boas novas de salvação, que traziam também consigo as advertências para que essa salvação se concretizasse, havia também alguns critérios. Ezequiel capítulo 3, que é o início da nossa aula, versículo 16, depois o versículo 21 e o 27, tá bom? Do 16 ao 21, depois o versículo 27. Destacar alguns pontos. Primeiro, versículo 16 e 17, que eu entendo como um bloco dentro da estrutura que nos foi colocada. Ao fim de 7 dias, o próprio texto vai dizer, no versículo 17, que após 7 dias em que Ezequiel sentiu, contemplou a presença e a glória de Deus, a manifestação do Senhor, ele recebeu uma orientação e uma mensagem. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Palavra do Senhor, né? Ao profeta e sacerdote Ezequiel. Duas ênfases são dadas. Primeiro, versículo 18 e 19, vai primeiro ao ímpio, que se ele ouvir a mensagem que Ezequiel irá pregar, o que é que vai acontecer? E ele se arrepender do seu caminho, ele, Ezequiel, livrará a sua alma. Mas se o ímpio não for avisado,
A Bíblia vai dizer aqui no versículo 18 que o sangue se requerirá da responsabilidade que Ezequiel tinha de assumir. Assim também no versículo 20 e 21, semelhantemente também o justo vai ser avisado, tá bom? Mas o versículo 21, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então, aqui nada mais é do que os dois contrapontos, o ímpio e o justo. O ímpio que não foi avisado e as suas consequências, e o ímpio que foi avisado e as suas consequências. A questão também do justo, tá bom? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. Então, cabe uma responsabilidade de Ezequiel em anunciar. O versículo 27, há uma determinação aqui e uma ênfase, ok? Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles, tá? Então, o que está em voga aqui é o atalaia. O atalaia tem a obrigação e o dever de falar aquilo que o Senhor disse para que ele falasse, ou seja, e tu da minha boca ouvirás, não é da boca de terceiro, da minha boca, diz o Senhor, ouvirás, e os avisarás da minha parte. Não é nada de você, profeta Ezequiel, não é da sua vivência, não é da sua experiência, é daquilo que eu falar, é da minha parte, e assim você falará aos filhos de Israel. Vamos lá. Na introdução da nossa revista, vai dizer o seguinte: por que é importante o estudo desse livro? Aí nós vamos ver que na introdução também ele levanta a questão de refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e nas vidas das nações que estão ao nosso derredor. Ele vai falar sobre a responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus. Então são 2 pontos. Quem leu o livro sabe que ele acrescentou mais 2, que seria as informações sobre a vida futura que nós vemos no livro de Ezequiel, e também nos aproximar ou nos aproximando de um livro difícil de se entender, né? E com poucos estudos sobre ele. Então, na verdade, são 4 pontos que são levantados como elementos de importância. Nós temos aqui nessa revista 13 estudos organizados, que são 13 lições, abordando-os. Iremos abordar 16 capítulos, né, de forma completa e outros de forma parcial, dentro de uma análise, o que? Exegética, literária, histórica e também teológica. Então, serão 4 elementos, 4 análises dentro desses 16 capítulos que serão estudados em 13 lições, tá bom? Vamos lá. Sobre o livro e depois o subtópico de número 2, vamos lá. O subtópico de número 1, sobre o livro de Ezequiel. Aqui o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica, que no caso são símbolos, visões e sonhos, né? É a característica da tradição apocalíptica. Símbolos, visões e sonhos. Então, o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica. É isso que ele quis nos mostrar. Depois, ele vai apresentar 3 grandes divisões que, na minha opinião, não é necessário você afundar ou aprofundar, porque eles serão estudados ao longo da lição, mas é bom você entender que a primeira parte do livro vai do capítulo 1 ao capítulo 24, aí você vai entender que isso foi antes da destruição da cidade de Jerusalém, tá bom? Do templo, da cidade e do templo.
entendendo que Ezequiel é levado na primeira leva de aproximadamente 3.000 da aristocracia judaica, tá bom? Então por isso que é antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo. E nós vamos ver também que nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, que no caso seria a visão que acontece no 5º ano do rei Joaquim, que é filho do rei Jeoaquim, tá bom? Então vamos lá. Entendendo isso, nós vamos ver que a palavra-chave desse livro, desse contexto, é a profanação, e também nós vamos ver alguns elementos como exílio, destruição, ou seja, templo e cidade. Vamos lá. Nós vamos ver também aqui a segunda parte, que parte do capítulo 25 e vai até o 32, que fala sobre o pronunciamento de juízo contra Judá e Israel. E não somente contra Judá e Israel, mas também as nações vizinhas, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, tá bom? Vamos lá. É interessante nós notarmos e parafrasear aqui que o livro de Ezequiel ele trabalha muito com a data do fato e não, aliás, ele trabalha com a data da entrega e não com a data do fato. Com isso, nós temos aí algumas divergências concernente a acontecimentos. Por quê? Porque ele trabalha com a data da entrega e não com a data do fato. Então, algum capítulo pode vir antes. Ele poderia estar lá na frente, mas ele está antes, porque ele trabalha com data de entrega, tá bom? Então, vamos lá. A terceira parte, nós vamos ver aqui o autor colocando que é do capítulo 33 até o capítulo 48. Dentro desse contexto, ele vai falar sobre as profecias e sobre a restauração nacional, tá bom? Então, nós vamos ver que Ezequiel, ele, no seu livro, ele tem a preocupação de estabelecer, e ele cita, né, dentro do seu livro, 13 datas. E essas datas contêm ano, mês e dia. E isso é importante para entendermos o livro e a história, tá bom? Então vamos lá. Outra questão que pode ser dita aqui para conhecimento é que aparece a expressão casa de Israel, tá? Então, quando se fala casa de Israel, pode, dependendo do contexto, ser judeus que estão em Jerusalém, capítulo 4, versículo 3, judeus que estão no exílio, capítulo 4, versículo 13, e também sobreviventes da destruição da cidade de Jerusalém, capítulo 5, versículo de número 4, tá bom? Então, entendendo essa pequena introdução e divisão que o autor nos coloca, vamos aqui para o segundo tópico. Antes de nós entrarmos aqui sobre o profeta Ezequiel, eu não posso deixar de fazer um pequeno resumo para que você entenda melhor os acontecimentos anteriores antes de nós entrarmos e acrescentar informações ao primeiro tópico. Primeiro, nós temos que entender que Saul, Davi e Salomão governaram o reino, né, a dinastia, todos eles, cada um por 40 anos. E foi esse período de 1050 até 930 a.C. Depois da morte de Salomão, o reino vai se dividir entre Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul é Judá e Reino do Norte é Israel. Quem toma conta do reino de Judá, depois da morte de Salomão, é Roboão. E o reino do norte, que é Israel, é Jeroboão. Com isso, a dinastia de Israel, depois da morte de Salomão, de Israel, porque está um reino dividido, durou 200 anos, até a
queda da destruição de Samaria no ano 722 a.C. pelos assírios. Essa invasão começa com o rei Salmaneser V e termina com Sargão II, que depois de um cerco de 3 anos a Samaria, ele consegue tomar essa grande capital que fazia parte do Reino do Norte, tá bom? Então essa dinastia durou 200 anos. Quando nós pulamos para a dinastia de Judá, ela durou 350 anos e terminou com a queda do templo e da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. pela Babilônia. Então nós vamos ver alguns fatos interessantes. Por exemplo, depois da morte de Ezequias, nós vamos ver que Manassés, que era vassalo da Assíria, adotou o sincretismo religioso. E nós vamos ver que ele reintroduziu o culto cananeu e assírio, tá? O espiritismo, o culto a Baal e o sacrifício de criança, no caso, Manassés, depois da morte de Ezequias. E nós vamos ver que Amon, depois da morte de Manassés, ele reinou por 2 anos e foi um pouco melhor do que Manassés. Com isso, vem logo em seguida Josias, no ano 639 a 609, e fez reformas religiosas, como todos os irmãos já conhecem. Eliminou os objetos idólatras, os santuários locais, proibiu o espiritismo, o sacrifício humano, a Páscoa voltou a ser celebrada, e com a morte de Josias, sobe quem? Jeoaquim. Jeoaquim desfez todo o trabalho do pai. Foi nesse interim, no ano 616, que a Síria foi ocupada por Nabopolassar, que é o primeiro da dinastia da Babilônia. Com isso, no ano 612, Nínive vai cair, após um cerco de 2 meses e meio. Entendam que eu fiz uma introdução dos reis e do período, agora estou entrando na história, tá bom? 612, Nínive cai. Nínive é a capital da Síria, ok? Então, Nabopolassar ataca a Síria e destrói a sua capital no ano 612. E a Síria havia dominado o quê? O Reino do Norte, que é Israel, lembra? Então, no ano 609, o faraó Neco do Egito, vendo a aproximação de Nabucodonosor, de Nabopolassar, junto com o seu grande exército, ele foi ajudar a Síria, que a sua capital, Nínive, havia caído, mas o império, ainda fraco, estava de pé. E foi derrotado pela Babilônia em 605 a.C., na Batalha de Carquemes, ok? Então você vai ver que Faraó se junta à Síria e é derrotado pela Babilônia, que por sua vez havia destruído a capital, Nínive. O Egito, por sua vez, incentivou, após essa batalha, a perca dessa batalha, incentivou Judá, que no caso o seu rei era Jeoaquim, a rebelar-se. Só que ele morre, Jeoaquim, no ano 598 a.C. O filho dele, Joaquim, assume o trono e não consegue sustentar o poderio do Império Babilônico. E é aí que a cidade é sitiada, tá bom? E conquistada. Nesse período, 3.000 homens, pessoas nobres da aristocracia, foram levados para a Babilônia. Isso no primeiro cerco, ok? Primeiro cerco. A cidade foi sitiada e conquistada. E os tesouros do templo, e não o templo destruído, porque ele vai ser destruído na segunda invasão, foram levados. E junto com essa leva de 3.000 estava quem? Ezequiel, o profeta que nós estamos falando aqui.
Aí nós vamos ver que Nabucodonosor, na época, designou quem? Zedequias, que era um rei fantoche dentro da dinastia de Judá, ou seja, da nação de Judá. Nós vamos ver também que os conselheiros de Zedequias, na época, que era o rei fantoche, diziam para ele buscar a ajuda do Egito, que havia ajudado a Assíria e com isso havia perdido a batalha de Carquemes, que havia incentivado Judá anteriormente e por causa disso a Jerusalém sofre o primeiro cerco, e agora os conselheiros de Zedequias, que era o fantoche do rei da Babilônia, dizem, olha, vai lá, se alinha ao rei do Egito e vamos buscar força com eles. E Jeremias, que está na cidade, que está em Judá, dizia para eles se submeterem ao jugo, e eles não ouviram. No ano 589, Zedequias e Ofra do Egito, o rei do Egito, atacam os babilônicos no oeste. Com isso, nós vamos ver que um ano depois, em 588, eles perdem a batalha. Aí sim, Jerusalém sofre o segundo cerco, Jeremias começa a falar ainda mais sobre a questão da redenção, aí ele sofre duas baixas, primeiro uma prisão e depois uma tentativa de assassinato. A cidade vai cair depois de 2 anos do início do segundo cerco. Jerusalém fica dominada, né? E aí Nabucodonosor coloca Gedalias. Jeremias ainda continuou exortando o povo e nesse interim Gedalias foi assassinado e levaram Jeremias para o Egito. É assim que acontece esse período ao qual o autor nos expôs. Eu fiz questão de resumir aqui para os irmãos de uma maneira simples, clara e eficiente, tá bom? Depois você volte o vídeo aí e assista e anote tudo o que eu falei e confirme aí se você tem os seus livros de estudo. Vamos lá, então o tópico de número 2 vai falar sobre o profeta, vai falar sobre algumas características, dentre elas a sua identidade. Dentro do estudo bíblico nós podemos afirmar que ele tinha a sua própria casa, tá bom? No caso nós vamos ver o capítulo 3, versículo 24 e também o capítulo 20, versículo 1. Segundo o capítulo 24, versículo 13, ele era casado e ele morava em Tel Abib, que era perto do rio Quebar, que muito provavelmente a maioria dos judeus exilados foram morar à beira do rio Quebar, e esse local é Tel Abib, tá bom? Então vamos lá. Aqui o autor fala que em hebraico o seu nome significa fortalecido por Deus, tá? O que nós podemos tirar aqui do primeiro subtópico é que o seu ministério durou cerca de 22 anos. Anote aí, 593 a 571 antes de Cristo. Subtópico de número 2, procedência. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597, tá bom? Então aqui nós vamos ver que a nobreza é levada aqui nessa primeira leva. Lembrando que nós temos 3 deportações, 597, 587 e 582, tá bom? Com Daniel, nós vamos ver aqui 3 nomes principais, né? Daniel, que servia na corte, Jeremias, que vivia e viveu em Jerusalém e depois foi levado para o Egito, vivia entre o povo, e Ezequiel, no caso, Jeremias vivia entre o povo que foi deixado em Jerusalém,
e Ezequiel vivia entre o povo que foi levado cativo para a Babilônia. Então nós temos aqui 3 homens com 3 experiências distintas e também com funções distintas e também chamadas distintas para cada um, tá? Inclusive Daniel muito provavelmente morreu na Babilônia, tá bom? Então, com Daniel aqui nós vamos ver a primeira invasão, 606, aqui nós temos o início dos 70 anos, alguns comentaristas falam 50, outros falam 68, enfim. Para arredondarmos, seria 70 anos, tá bom? O tópico 3, sobre o atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe que significa lugar alto. Aqui, o profeta é considerado e mencionado como atalaia. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, tá bom? Por causa da responsabilidade da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então nós vamos ver aqui a questão da responsabilidade. O profeta, como atalaia, tinha a responsabilidade de avisar, é por isso que é dada a palavra, no caso do Senhor para o profeta, para que ele anunciasse ao ímpio, como foi mencionado, e também ao justo, tá bom? Ele avisa. O fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo de número 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico, que é baseado em símbolos, sonhos e visões, para um estilo típico dos profetas. Quais são? Por meio de palavras. E veio a mim a palavra do Senhor. E disse o Senhor. Ou seja, o estilo muda-se, passa de visões, sonhos e símbolos para meios de palavra, que é o estilo típico dos profetas, tá bom? Então, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Então, depois é bom você voltar lá no capítulo 1, caso você queira mencionar alguma coisa nesse sentido aqui, tá bom? Mas o foco aqui é mostrar a responsabilidade do atalaia concernente ao seu papel e a sua função e a sua orientação. Para que ele está ali? Qual é o objetivo dele ser um atalaia? Qual é a função que ele deve exercer? O atalaia não está ali para aparecer. O atalaia não está ali para ser destaque. O atalaia está ali porque recebeu uma orientação, recebeu uma ordem e ele deve estar atento e vigilante quanto àquilo que ele está vendo. Porque o atalaia, ele enxerga com uma visão além daqueles que estão lá embaixo. O atalaia está em uma posição não privilegiada, tá? Não é uma posição privilegiada, é uma posição ao qual ele consegue enxergar o perigo e trazer prevenção àqueles que dependem dele. Lembre-se disso, o atalaia tem como responsabilidade resguardar a integridade física, moral e espiritual daqueles que estão abaixo, ok? Então vamos lá. Aqui eu queria destacar algo que eu coloquei. Deus, em meio a juízo severo, como aconteceu aqui,
ele falava com o povo. Ele não deixou de falar. Deus, em meio a juízo severo, ele falava com o seu povo. Segundo ponto, mesmo castigados, não seriam abandonados. Guarde essa frase, anote aí. Mesmo castigados, não seriam abandonados. Deus, em meio a juízo severo, ele falava com o seu povo, ok? Então vamos lá. Sobre a responsabilidade. Aqui ele vai trazer um contexto bem atual, tá bom? E ele vai falar sobre a responsabilidade do cristão e a responsabilidade do ímpio. Até então, entendíamos que o ímpio não tinha responsabilidade devido ao fato dele ser uma pessoa que não tem conhecimento das verdades bíblicas, ok? Então, o primeiro ponto aqui, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo, seu discurso alcança justos e injustos. A responsabilidade do cristão. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. O segundo ponto, também é dever do justo preservar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Vamos parar e analisar algo importante. Se o atalaia não avisar, peraí, o autor foi muito feliz, porque ele não está dizendo assim, ó, se o atalaia não convencer, o nosso papel não é de convencer, é de anunciar, de pregar, é de avisar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o Espírito Santo vem e fala, Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida. Mas você tem que se convencer do quê? Que existe um pecado, que existe o pecado da justiça e existe juízo. Então o Espírito Santo tem esse papel de convencer o homem. Então nós temos o papel de avisar e não de condenar e não de expor ao ridículo. Nós não temos o papel de sermos juízes das pessoas. Nós temos o papel de avisar sobre os perigos que estão acontecendo, tá bom? Seja hoje, principalmente na área política, na área social e na área religiosa. Então olha para você ver, eu estou falando de homens como Ezequias, Daniel e Jeremias, que são homens que são citados aqui, que tinham conhecimentos da questão do mundo político, tinham conhecimento do mundo militar, tinha conhecimento do mundo social e tinha conhecimento do mundo religioso. Então, o cristão por si só, ele deve ter o quê? A responsabilidade e a ideia de que ele não deve viver de fatalismo. Ah, mas vai acontecer, então deixa as coisas se escambarem. Deixa que tudo vai ser destruído mesmo. Não, nós temos um papel social, político e religioso. E com isso nós temos a responsabilidade de transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. É por isso que a nossa mensagem ela não deve ficar restrita somente ao âmbito da igreja, somente às quatro paredes, porque nós não estaríamos fazendo o nosso papel de forma completa. Então isso é muito sério, é muito grave. Temos que parar e analisar isso. O atalaia, que era Ezequiel, falou tanto para o justo quanto para aquele que era o ímpio, que não tinham as verdades de Deus concretas. Precisa de mudar, precisa de se transformar, precisa de buscar a presença de Deus, enfim. Então, há um perigo aí muito notório, tá bom? Então, vamos lá. A responsabilidade do ímpio,
Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Então, olha para você ver. Ele vai ser responsável pelas próprias ações. A extensão da nossa responsabilidade vai dizer o seguinte: quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época do isolamento social. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. Aqui eu termino minha lição falando sobre, como o autor mesmo colocou, a nossa responsabilidade como atalaias. Se você se considera profeta, faça o seu papel de profeta. Se você é missionário, cumpra o seu papel de missionário. Se você é pastor, cumpra o seu papel de pastor. Se você é presbítero, diácono, cooperador, pastora, diaconisa, diácono, cumpra o seu papel, a sua função, o seu ofício com responsabilidade. Se você tem o dom de pregar a palavra, o dom da palavra, que use esse dom com muita responsabilidade. Se o seu dom é cantar, é ensinar, é trazer algo para as pessoas concernente ao âmbito da pregação, do louvor, que traga com responsabilidade. Porque os atalaias hoje que nós vemos, na verdade, eles estão mais querendo aparecer do que avisar e pregar com responsabilidade. Então, nós ficamos aqui com a primeira lição. Espero que você tenha absolvido um pouco daquilo que eu falei. Espero que seja um norte para a sua lição aí, para a sua montagem da lição, e que Deus venha abençoar a sua casa e sua família. Quero deixar aqui algumas questões. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Nós estamos aqui no canal também com o projeto da compra do microfone, um microfone profissional. Se você sentir no seu coração nesse trimestre, fala assim, eu vou ajudar o canal, é tempo de ensinar ABD. Eu gosto das aulas do Adriano Ricobello. Você pode nos abençoar, você pode contribuir com qualquer valor. Nós já temos aí algumas doações e nós vamos juntar para essa compra desse microfone profissional. E também outro recado, se você nos quer na sua igreja, simpósios, conferências, escolas bíblicas, e você diz, será que ele vem, será que ele não vem? Liga, entre em contato conosco, eu tenho meu telefone aqui, meu WhatsApp comercial, você pode entrar em contato conosco, pode falar conosco, comigo, com a minha esposa, enfim, nós vamos agendar e nós teremos o prazer e a alegria de estar ministrando na sua igreja, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.